Fala Dev, quer saber 3 técnicas práticas que eu utilizo no meu dia a dia para aprender programação e até para tirar certificações? É muito normal quando uma pessoa está estudando programação, ela olhar um roadmap de tudo que ela tem que estudar e ver algo gigantesco, com um monte de ramificação, com um monte de coisa que ela tem que fazer, entender e correlacionar. E isso acaba gerando muita dificuldade na hora da gente aprender assuntos novos. E devido a isso eu acabei desenvolvendo algumas técnicas, alguns hábitos que eu adoto na hora dos meus estudos que me ajudam muito. Então, se liga neles. A primeira delas é tentar sempre escolher a menor parte possível que você conseguir para entender um determinado conteúdo. Por exemplo, você está começando a aprender programação agora e você descobriu que você tem que aprender lógica de programação. Tá, qual que é a menor parte de lógica de programação que você tem que aprender? Tá, dentro de lógica de programação tem condições e repetições. Então, eu vou escolher para estudar agora condições. Dentro de condições, o que você tem que estudar? Você vai ter que estudar if, else e if. Tá, mas para eu conseguir executar esses comandos, o que eu preciso saber? Eu preciso saber fazer comparações para retornar o resultado ali do meu if, e eu preciso saber sobre booleanos, que é o que vai dizer se vai executar o código do if ou não. Então, antes de você aprender o comando if, você tem que aprender booleanos. Beleza, aprendi booleanos, agora eu vou entender como faço as comparações. Beleza, entendi booleanos e entendi comparações, agora eu vou entender como que funciona o comando if. E na hora que você for estudar, pratique você testar a menor parte dessas unidades. Então não tenta testar o comando if inteiro, tenta testar primeiro só o booleano, depois tenta testar fazer condições e ver o que aquelas condições retornam. Então se você estiver travado tentando estudar alguma coisa, pergunte-se para você mesmo se tem uma parte menor daquilo que você está estudando que pode estar faltando você dar um pouco de atenção. Porque se você tiver algum conceito falho na sua base para entender um conceito maior, isso com certeza vai atrasar o seu processo de aprendizado e vai gerar uma dor desnecessária. Mas como que eu aplico isso no meu dia a dia? Quando eu estou estudando um assunto e ele deixa de progredir, eu deixo de começar a entender as coisas que estão passando ali, eu paro e faço o exercício de me perguntar mesmo, tem alguma coisa que está faltando para eu entender esse conteúdo que é antes dele? É algo que é menor do que ele? E aí eu procuro por esses assuntos que são menores, para que eles fiquem muito claros para mim, e depois eu volto e tento estudar novamente esse assunto que é um pouco mais complexo, que é a composição de vários assuntos. Isso sempre me ajudou muito e, assim, além de ajudar a estudar, é um exercício muito bom para você fazer para quando você entrar no mercado de trabalho. Porque pensa comigo, vão chegar no dia a dia ali para você com uma lista de requisitos enorme que você vai ter que fazer para implementar para o cliente final que vai utilizar a sua ferramenta. E nem sempre você vai conseguir entender tudo de cara. E ajuda muito você olhar essa lista de requisitos, essa lista do problema que você vai ter que resolver e entender quais são as partes menores que tem ali e a partir dessas partes menores você começar a resolver esse problema. Então é uma coisa que eu utilizo muito no meu dia a dia, tanto para estudar quanto para resolver os problemas que eu tenho de programação. E a segunda dica é: aprenda, pratique e erre. E não acumule muitos assuntos no aprendizado. Ou seja, não aprenda vários assuntos para depois praticar e errar. Sabe por quê? Se você fizer isso e você errar na hora de praticar, vai ficar muito mais difícil de você encontrar onde está o seu erro. Porque você não sabe qual dos conceitos que você aprendeu que você está aplicando errado ali na hora de testar. E aí vai dificultar muito você voltar e revisar e estudar de novo esse conceito, porque você não sabe qual dos 5 conceitos você está errando. Então, sempre que você perceber que você aprendeu um conceito novo, que você consiga testar e ver se você entendeu aquilo da forma correta ou não, pare, teste e erre, porque se você errar, você já sabe onde que você tem que voltar, estudar e melhorar o seu conhecimento nesse determinado tipo de assunto. Isso é super importante porque as linguagens, elas têm aprendizados progressivos, linguagens, frameworks, ferramentas. É muito difícil você ter na computação coisas extremamente isoladas que não se conversam. Geralmente, você aprender um bloquinho, você vai aprender mais um bloquinho e você vai aprender o terceiro bloquinho. E para você escrever algo, você vai utilizar os 3 bloquinhos. E se você aprender 15 bloquinhos, você vai utilizar esses 15 bloquinhos. E se você tiver um desses bloquinhos no meio que está defeituoso, pode deixar tudo instável essa construção que você está fazendo de conhecimento. Agora, se você sempre for testando cada um desses bloquinhos que você está acrescentando na sua pilha de aprendizado, fica muito mais fácil de você perceber que é nesse conceito, nesse ponto em específico, que você tem que reforçar o seu aprendizado, que você tem que rever aquele assunto antes de seguir para o próximo conceito. E a forma que eu faço isso no meu dia a dia de estudo ali é muito simples. Eu sempre deixo uma IDE boa para executar pequenos trechos de código, como, por exemplo, o Jupyter Notebook, onde eu consigo ter células de texto para eu deixar marcado o conceito daquilo que eu estou estudando, e eu consigo pôr uma célula de código logo abaixo,
com o código que eu quero testar e ver se eu aprendi aquele conceito de forma correta ou não. Então eu consigo juntar os dois mundos ali, de ter a anotação do conceito do que eu aprendi e já testar aquele conceito para ver se ele está correto ou não. E eu ainda consigo voltar e revisitar aquilo que eu marquei, porque a nossa memória, ela, principalmente quando a gente está aprendendo coisas novas, ela não dura por muito tempo. Então eu tenho um bloco de anotações com as minhas próprias palavras, dos menores conceitos possíveis que eu consegui absorver daquele conteúdo, me ajuda a voltar e revisar aquele assunto quando for necessário. Isso é super importante. E a terceira técnica que eu utilizo, principalmente quando tem provas e certificações, é a utilização de um sistema de flashcard. Mas o que é isso, Paulo? O sistema de flashcard é um sistema que permite você colocar perguntas e respostas em cartões separados, de forma que você consiga olhar para uma determinada pergunta sem ver a resposta dela. Você vai responder, seja em voz alta, seja na execução de um determinado código, sem ver a resposta que está do outro lado do cartão. E quando você quiser, o sistema vai mostrar para você a resposta para você ver se a sua resposta está certa ou não. E também é importante que esse sistema tenha uma forma de você avaliar o quão fácil ou difícil foi responder uma determinada pergunta, para que ele mostre cada vez mais para você as perguntas que você tem mais dificuldade. Quando a gente fala de estudar para certificações, quanto mais coberto tiver todos os conteúdos, mais chances você tem de passar nessa prova. Então, você utilizar um sistema desse ajuda você a focar no que você ainda tem dificuldade, porque você ficar revendo, revisitando o que você já sabe pode acabar sendo um pouco de perda de tempo. Então, eu utilizo muito esse sistema de flashcard, principalmente quando tem uma prova envolvida, uma certificação envolvida, que eu preciso ter um conhecimento de todo o conteúdo ali, o máximo possível, e também que tenha tempo para responder as perguntas, então eu não posso ficar pensando muito. E aí, conforme eu vou utilizando esse sistema de flashcard, como eu vou avaliando quão fácil ou difícil foi responder uma pergunta, vai mostrar cada vez mais para mim as que eu tenho mais dificuldade. Consequentemente, eu vou dominar mais aquele assunto que eu estava com dificuldade e eu vou responder mais rápido todas as perguntas. O sistema que eu utilizo para flashcards é o Brainscape. Ele tem uma parte gratuita e tem uma parte paga. Eu utilizo a parte gratuita, que já me atende perfeitamente. Na parte paga tem algumas diferenças, como poder pôr imagem, áudio, tem alguns recursos extras que você pode colocar no seu card. Mas aí fica a seu critério você usar o Brainscape ou utilizar outra ferramenta. Eu só estou dando uma recomendação aqui das que eu testei e eu gostei. Se você gostou desse conteúdo, clique em inscrever-se e ative o sininho de notificação, porque a gente vai trazer ainda muito conteúdo bacana aqui do dia a dia de um programador, como aprender a programar, várias coisas técnicas, como melhorar o código, e a gente vai fazer isso pelo menos uma vez por semana. Eu te espero no próximo vídeo. Valeu!